Então vamos acender aqui, aí a gente aproveita para o programa. Obrigado. Aí a questão é, essa abordagem de Dirac, que essa outra que a gente vê através da redução redutiva, uma veio antes e outra depois? Isso, a de Dirac veio primeiro. Veio primeiro. Porque as classificações, a abordagem que o Tião faz é pelo grupo de Poincaré. E o grupo de Poincaré, Wigner, só estudou o grupo de Poincaré em 37. Praticamente 10 anos depois da equação de Dirac, que Wigner organizou tudo direitinho com as representações do grupo de Poincaré. Então não foi bem uma previsão, né? Não. Naquele contexto. Não, naquele contexto não. Você poderia, exatamente, se você está no grupo de Poincaré, você pode fazer tudo sistematicamente, mas digamos assim, a realidade histórica foi distinta. Você primeiro fez Dirac previu a antimatéria e depois é que o trabalho de Wigner, que é de 37, publicado em 38, que é o estudo das representações unitárias e redutivas do grupo de Poincaré, que é quando ele coloca todas as partículas na representação do grupo de Poincaré. Vamos lá. Bom, então, se nós estivermos falando de um spinor de Majorana, vamos lá, agora nós temos barrado, né? Então, barrado está aqui. Vamos ver o que é um spinor de Majorana. Vamos trabalhar o spinor de Majorana. O que é um spinor de Majorana? É um spinor que satisfaz essa condição aqui, é autoconjugado de carga. Beleza, é autoconjugado de carga. Nós já sabemos o que é essa operação aqui, é C barrado, transposto. Só já sabemos, isso aqui é C igual a zero, desculpa, isso aqui é menos, isso aqui é C, eu sempre esqueço, tá? É C, oxidária, C, oxidária, gama zero, transposto. C gama zero transposto é menos gama zero C, menos gama zero C, psi está. Isso aqui é um spinor de Majorana. Então, os spinor de Majorana satisfaz a essa condição. Ó. Psi é igual a menos gama zero C psi. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui a gente já aproveitou. Vou precisar disso aqui, vou precisar disso aqui. Então, nós estamos vendo agora o que é como fica, né? O que é não. Como fica. Isso aqui é um spinor de Majorana em geral. Isso aqui vale qualquer que seja a representação, independente das matrizes gama. Isso aqui é estrutural do spinor de Majorana. Se eu agora estou na representação de Weyl, que é essa representação que nós estamos usando, left, right, né? Left, right. Então, vamos na representação. Outra coisa, a matriz de conjugação de carga, vamos botar aqui. Então, psi. Então, agora isso aqui é Majorana. Psi é igual a menos gama zero C psi. Então, nós tomamos a representação de Weyl, que nós estávamos tomando, o C como sendo I, gama 0, gama 2. Então, isso aqui nós temos que, podemos colocar aqui mais I ou menos I. Então, depois a gente acerta esse sinal. No princípio é gama 0 ou gama 2. Então, gama 0 ao quadrado é 1. Então, isso aqui ficou, no princípio ficou menos I, gama 2, representação de Weyl. Spinor de Majorana, grafado na representação de Weyl. A matriz sigma gama 2 na representação de Weyl é 0, menos sigma y, 0. E o spinor psi é o spinor psi star, ele só é o conjugado, ele não é o hermitiano conjugado. Então é só isso aqui, psi star, ele mantém tudo no lugar. Então, isso aqui vai dar para nós menos sigma i está, sigma i psi está. Perdão aí. Então vamos lá. Então esse aqui é o nosso. Então isso aqui é essa operação aqui. Mantendo, estou usando que C, estou usando esse I gama 0 gama 2. A gente sabe que na representação de Weyl, nós temos encontrado com a matriz de conjugação de carga gama 0 gama 2 a menos de uma fase. Estamos colocando esse I só para ficar tudo real, porque essa matriz aqui é real. Essa é puramente imaginária, então essa matriz aqui no final de tudo, ela fica real. É esse objeto aqui, né? Aqui, ó. 0 menos I. Então, aqui na verdade tem então esse aqui é o gama 2. Gama 2 é 0 menos sigma, sigma 0. Eu tenho que multiplicar por menos I ainda. Então aqui vai ficar mais I e aqui vai ficar menos I. Deixa eu apagar aqui.
ficou assim. Ficou I sigma y psi star menos I sigma y psi star. Só para lembrar que a gente tomou isso aqui, I gama 0 gama 2. Beleza. Então o que a gente está vendo é o seguinte, ó, se eu igualar agora, aqui na parte de cima eu tenho psi. Então nós estamos vendo que o psi é I sigma y psi star. E que o π é menos I sigma y psi star. Tá? Igualando. Então a gente tirou a forma, a estrutura do espinor de Majorana. Como é que fica um espinor de Majorana? Vamos escrever aqui psi Majorana. Então, se é um espinor de Majorana, na representação de vai, ele adquire essa forma. A parte left dele é o próprio psi, mas a parte right dele não é independente, ela é o complexo conjugado do psi, menos I sigma y psi star. Isso aqui seria a parte right. Então o espinor de Majorana, ele vincula. Ele não tem a parte left completamente longe, desacoplada da parte right. A parte right dele é o complexo conjugado da parte left. Então, se nós formos observar aqui essa relação, ó, então, aqui nada muda, porque psi fica psi. Ki, no fundo, vai ficar psi também. Então a gente vê que se eu for escrever o lagrangiano do espinor de Majorana, eu posso substituir tudo que é right pelo left. O espinor de Majorana, ele fica plenamente determinado se eu conhecer só a parte left dele. Se eu conhecer o left, o right é automaticamente o left, complexo conjugado. No Dirac não, eu preciso dos dois. Esse cara não sabe desse. O espinor ligeiro. Por isso o espinor ligeiro tem mais graus de liberdade. Porque ele tem um cara que é left e tem um cara que é right, que não sabe nada do cara que é left. Já o espinor de Majorana não. O setor right dele comunica com o setor left. Então ele tem menos graus de liberdade. Quer dizer, esse cara aqui tem duas componentes complexas, 4 componentes reais. Se ele fosse Dirac, aqui eu teria outras 4. Então o espinor de Dirac ele carrega 8 parâmetros reais. O espinor de Majorana não. Os 4 que estão aqui, ele reduz pela metade. Então, por isso que o espinor de Majorana ele carrega menos graus de liberdade. Por quê? Porque no fundo ele perdeu os graus de liberdade da carga. Ele não pode descrever uma partícula com carga positiva e negativa. Ele só descreve uma partícula neutra. Ao passo que o espinor de Dirac não. O espinor de Majorana ele descreve um objeto que tem spin meio, 2 componentes aqui. Mas esse objeto que está aqui carrega o mesmo spin meio. Mas ele não tem carga. Ele é neutro. Já o espinor de Dirac não, ele tem um spin meio aqui e tem outro spin meio aqui, que é o left e o right. E ele tem carga mais e carga menos. Ele tem carga. Então o espinor de Dirac ele pode representar um objeto com carga positiva, carga negativa, quer dizer, o elétron com spin up e o spin down, e pode representar o pósitron com spin up e com spin down. Então ele tem 4 graus de liberdade. Ele descreve partícula up-down, antipartícula up-down. O espinor de Majorana não, ele não tem a antipartícula. Ele já é a antipartícula, ele é autoconjugado, ele é neutro. Então ele só pode descrever partícula up-down. Então ele tem 2 graus de liberdade. Um sistema físico com 2 graus de liberdade tem que ter 4 componentes reais. Q e P para um grau de liberdade, Q e P para outro grau de liberdade. Cada grau de liberdade pede uma coordenada no momento. É o que está acontecendo aqui. Esse cara carrega 4 reais, que são os mesmos que estão aqui. Então, um grau de liberdade pega 2 componentes reais. O outro grau de liberdade, outras 2 componentes reais. Então, o espinor de Majorana ele tem 2 graus de liberdade. Né? 2 componentes associadas a um grau de liberdade, 2 associadas a 4 componentes reais. O espinor de Dirac não. Aqui teria esse objeto. 4 aqui, 8. 8 componentes. 8 componentes, tem 8 coordenadas reais, significa 8 Qs e Ps. Um Q, um P, um Q, um P, um Q, um Q, um Q, um P. 4 graus de liberdade, certo? Então, os 4 graus de liberdade físicos do espinor de Dirac eu interpreto como sendo elétron up-down, pósitron up-down.
E os 2 graus de liberdade físicos do Majorana, partido aqui não, porque não tem antipartícula. É claro que isso aí. Beleza, então, vamos só mais aqui à frente um pouquinho. Então, esse termo aqui, ele vai começar agora a ficar, ele é um termo de massa que já, se o spinor for de Majorana, ele não mistura left com right. Porque se o spinor é Majorana, essa parte aqui é isso aqui. Então, esse objeto aqui, deixa eu apagar aqui então. O que mais é importante para nós é isso. Então, se o spinor é Majorana, o que essas duas relações estão valendo. Então, esse termo de massa então, para o férmio de Majorana, então vocês estão vendo, Majorana, ó, aqui fica Psi e aqui fica Ki. Mas esse Ki é uma réplica, porque é Psi. Então, no fundo, esses dois termos aqui devem estar se juntando com esse. Na verdade, esses dois termos aqui podem ser trazidos para esse. Na verdade, só tem termo da Xi. A mesma coisa na interação. Aqui é Psi e aqui é Ki. Esse Ki fica Psi. Então, um férmio de Majorana, vou botar aqui, né? Ele fica perfeitamente determinado se eu conheço só a parte left dele. O férmio de Majorana ele é equivalente nesse sentido a um férmio de Dirac. Basta saber a parte left dele. Ele tem parte right. O férmio de Weyl não. O férmio de Weyl não tem parte right. Ele só tem parte left. O férmio de Majorana tem parte left e parte right. Mas a parte right é uma réplica da parte left. Aqui, ó. O Majorana precisa dos dois. Mas só que o right dele é uma réplica do left. Então, esse termo aqui, ele fica menos Sidager Ki. Então, tem menos esse né? Menos MC, menos I. Então, fica IMC. Sidager sigma Y sigma. Que no fundo, ó, quem é esse dado? Esse dado é o estar transposto. Então ele é alguma coisa. É o left transposto com left. E essa parte aqui, eu posso colocar aqui, vai ficar a mesma coisa. Esse aqui dá, esse aqui, tá aqui, ó. Menos I, vai ficar mais I. Vai ficar menos I, MC. Quando eu dar H, esse cara aqui, desculpa, o menos I vai dar H, vai ficar mais I. Então aqui esse mais I vai ficar, tinha um menos, vai ficar menos I, tá certo? MC aqui vai ficar cidade, aí vai ficar psi quando H, isso aqui vai ficar psi transposto, sigma Y, vou dar para o sigma Y, H é o sigma Y é emitiano, e aqui o próprio sigma. Então, na verdade, ó, eu tenho esse termo somado com esse. Quer dizer, esse termo aqui é o complexo conjugado desse. Tiro estar disso para mais I, MC, se transposto estar, sigma A, sigma Y, estar, sigma. Então é menos o transposto, menos. É esse cara aqui, que está aqui, é menos o conjugado complexo desse aqui. Então, na verdade, o spinor de Majorana, a ação de Majorana, quer dizer, a ação de Majorana, restrita na representação de Weyl, ela pode ser colocada completamente. Ou então, para que a representação, a ação de Majorana, ela pode ser escrita completamente só em função da parte left do campo de Majorana. É claro para você? Então, isso é importante. Porque isso está me mostrando um dado interessante aqui do grupo de Lorentz. Isso aqui está me mostrando o quê? Que representação, do ponto de vista da teoria de grupos, o que é isso aqui do grupo de Lorentz? Isso aqui é meio zero. Então, eu estou pegando meio zero. Estou fazendo o produto tensorial pelo próprio. Meio zero. Meio zero com meio zero, do ponto de vista da teoria de grupo, dá 0, 0, mais 1, 0. Quando a gente estudar composição de spin na mecânica quântica, meio por meio dá 0, que é o singlete. Meio por meio dá 1, que é o triplete. O 0, que é o singlete, é a parte antissimétrica. É o átomo down menos átomo down átomo. É isso? É uma composição, ó.
Essa esfera aqui que é a parte estalar, é isso aqui que é o estalar de Lorentz. Esse termo aqui que é invariante, esse termo não é invariante, esse aqui não é um estalar de Lorentz. O estalar de Lorentz está aqui. E é justamente esse termo que é crucial, essa matriz aqui é antissimétrica. Então, essa matriz que aparece aqui direitinho, é ela que está, como ela é antissimétrica, ela está fazendo, ela está roubando a parte antissimétrica, ela está extraindo a parte antissimétrica desse produto, que é justamente a parte antissimétrica que dá o singlete. Então, essa que é a estrutura de um termo de Majorana. O termo de massa de Dirac, o termo de massa de Dirac, ele mistura left com right, aqui ó. O termo de massa de Dirac, ele pega o left e o right. O termo de massa de Majorana, não, ele é um termo só left. Então, você consegue formar um termo left só usando o termo de massa, invariante de Lorentz, só usando o left. Por isso que quem estuda neutrino massivo, quando se estuda massa de neutrino, tem dois mecanismos para a gente gerar massa de neutrino. Ou o mecanismo de Dirac, eu posso pensar, o neutrino é um fermi de Dirac. E a massa do neutrino segue esse padrão. Ou o neutrino é um fermi de Majorana. E a massa do neutrino segue esse padrão. Esse é o padrão Majorana. E aí agora a pergunta é, o neutrino massivo. O neutrino é massivo, a gente sabe. Mas a massa dele é Majorana ou Dirac? Isso a gente não sabe. Como é que a gente vai distinguir, eventualmente poder descobrir se o neutrino é Dirac ou Majorana? Então, a experiência que está se fazendo, aí que se busca fazer para determinar, é a experiência mais, vamos dizer assim, mais objetiva e mais talvez próxima de se chegar para se definir, se decidir se o neutrino é Dirac ou Majorana, é o double beta, que é o zero neutrino beta beta. Que é o chamado. Oi? Desculpa, e tem neutrino de Weyl também, né? O neutrino de Weyl é um neutrino sem massa. É o neutrino do modelo padrão. Ele é sem massa. Hoje a gente sabe que o neutrino tem massa. Então, se ele tem massa, ele não pode mais ser Weyl. Ou ele vai ser Dirac ou vai ser Majorana. Então, ou ele é um Dirac com dois Weyls, com Weyl left e com Weyl right, que é o caso se ele for Dirac, ou ele vai ser um Weyl, um Dirac ou Majorana só com a parte left. Então quando ele está no modelo padrão, ele é um neutrino antigo, é um neutrino de Weyl, é um neutrino sem massa. O modelo padrão, a teoria eletrofraca, ela não dá massa para o neutrino. Então o neutrino, ele não ganha, quer dizer, ele se acopla com o Higgs, mas ele não ganha massa. Tá? A corrente neutra, né? Tem a corrente neutra que se acopla com o Higgs, mas o Higgs, porque como você conserva a carga elétrica, na teoria eletrofraca, a carga elétrica ela não é perdida, a conservação da carga é mantida. Então, o fato de conservar a carga elétrica impede que o neutrino ganhe massa pelo campo de Dirac. Então, o neutrino permanece Weyl o tempo todo. Então, você precisa de uma física, além do modelo padrão, para poder introduzir a massa de neutrino. Certo? Bom, esse decaimento aqui é o seguinte. O decaimento beta, né, é o nêutron decai emitindo um próton, um elétron e o antineutrino. Isso aqui é o decaimento beta típico, decaimento beta normal. Então o que acontece no decaimento beta? O núcleo ele tem um certo número de prótons e nêutrons. Quando tem o decaimento beta, ele perde um nêutron e ganha um próton. Então, ele transforma nêutron em próton. Então, ele não perde o número de massa, mas ele ganha o número atômico. Né? Ele ganha um próton. Então, o decaimento beta seria o núcleo mantendo o seu número de massa, ele não perdeu, ele transformou o nêutron no próton. Então, o número de prótons mais nêutrons se mantém. Mas ele ganha um próton. Então, ele ganha em Z mais 1. Emite um elétron. O antineutrino do elétron. Isso aqui seria o decaimento beta, não em termos de núcleo de próton, mas de núcleo de próton neutro, mas em termos de um núcleo atômico. Agora, se acontecer do neutrino ser Majorana, se o neutrino for uma partícula de Majorana, ele é. Essa reação aqui ela pode ser também vista desse modo: neutro mais neutrino, próton elétron. Essa reação fraca, se eu bombardear nêutrons por neutrinos, eu posso produzir próton elétrico no final do dia. Então, isso aqui é um decaimento, isso aqui é uma reação. Então, a gente pode bombardear nêutrons por neutrinos e gerar prótons e elétrons. Se o neutrino
é o próprio antineutrino. Se o neutrino for Majorana, o que vai acontecer? Esse antineutrino é o próprio neutrino. Então, se o neutrino é Majorana, o nêutron, ao decair, emite um neutrino, ou um antineutrino, é a mesma coisa, se ele for Majorana. Esse neutrino que está nesse núcleo atômico, o nêutron decai, transformando-se no próton, emitindo um elétron e um neutrino. Mas esse neutrino, ele pode ser engolido por um outro nêutron e formar um próton. Então, o nêutron emite um neutrino, um antineutrino, mas esse antineutrino é um neutrino, por ele ser Majorana. E aí, esse neutrino interage com o nêutron, dá um próton e um elétron. Então, o decaimento beta duplo é essa sequência aqui. Se nós observarmos que eu tenho um núcleo com A e com Z, no final de tudo, o que nós vamos ter desse processo aqui é esse neutrino sendo absorvido por um próton, dando no final de tudo um próton e um nêutron. Então eu teria dois nêutrons decaindo em dois prótons e dois elétrons. Eu teria um decaimento beta sem neutrino. Então eu teria isso aqui. O número de massa se mantém, mas eu teria um núcleo com número atômico mais 2 e 2 elétrons. Então, esse decaimento aqui é o chamado decaimento beta duplo sem emissão de neutrino, com zero neutrino. Então, esse processo físico, se nós conseguirmos isolar esse processo com a precisão que as medidas pedem, a gente vai conseguir dizer se o neutrino realmente não é um Fermi de Majorana. Então, esse decaimento está sendo buscado. Esse decaimento é estudado lá no Gran Sasso, né, no laboratório subterrâneo, lá na Itália, no Gran Sasso, que recebe os neutrinos lá do feixe do LHC. Então, os neutrinos vêm de Genebra por esse tubo de quase 1000 quilômetros, injeta esse neutrino, quer dizer, através desse estudo aqui no Gran Sasso. Mas também tem laboratório na Rússia, tem laboratório na Índia, na China, tentando estudar, verificar se consegue observar o decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. Isso aqui seria a prova suficiente para garantir que o neutrino é um neutrino de Majorana. E aí, se o neutrino é Majorana, o mecanismo de massa dele segue esse padrão, certo? Só para chamar a atenção de vocês, uma coisa interessante a respeito dos termos de Majorana. Então, Majorana vai então. Só mais uma coisinha aqui. Vamos parar por aqui. Então, acho que vamos deixar. As outras coisas eu vou colocando mais lá na frente, quando a gente misturar todos os campos. Nós estamos tentando estudar cada campo separadamente. Então, nós estudamos o escalar, estudamos o campo fermiônico, vai, Dirac e Majorana. Vamos começar agora, então nós trabalhamos spin 0, spin meio. Vamos trabalhar agora o spin 1. Então vamos tentar agora estudar então, as representações. Nós estamos colocando os campos, né, nas representações irredutíveis não unitárias do grupo de Lorentz. 0, 0 é a representação onde nós colocamos os escalares. Meio 0, nós colocamos os vai left. 0, meio, nós colocamos os vai right. Meio 0 mais 0, meio, nós colocamos o Dirac. Colocamos Dirac. Então vai ser um left e um right, e Majorana. Que vai ser o left e basicamente aqui sigma I left está. Então essas representações aqui estão bem estudadas, nós já sabemos escrever Lagrangiano, aqui é o vai, aqui é o vai, aqui é o Dirac, então nós sabemos escrever o Lagrangiano, sabemos escrever as equações de campo. Então a próxima representação não trivial a ser estudada é a representação meio-meio.
Eu botei 0, 0, meio, 0, 0, meio, agora vai botar meio em cada setor. Meio no setor I, meio no setor J. A representação meio. Então, segundo lá a nossa discussão sobre as representações do grupo de Lorentz, essa representação aqui, o conteúdo de spins dela é meio menos meio é 0, o spin é só 3, né? Meio com meio 1. Então ela vai ter essa decomposição segundo SO3. Uma coisa que tem 0,5 é uma coisa que tem que ter um escalar e um vetor. Então essa representação aqui é a representação a qual pertence o quadro vetor. O quadro vetor ele vai ter a componente temporal, que é a componente 0, e uma componente espacial. Nessa componente temporal aqui é que é o escalar, de SO3. E essa componente aqui, tem 2S mais 1 igual a 3, S igual a 1, é a componente de spin 1. Então está lá um campo, né, um quadro vetorial, ele tem duas componentes de spin, dentro da representação meio-meio. Muito bem. Olhando lá, quem olhar o nosso curso de eletromagnetismo, a gente vai ver que a gente pode, no espaço também pode, né, definir aqueles operadores que nós, no espaço euclidiano tridimensional, nós temos, né, segundo o teorema de Helmholtz, a gente decompõe um vetor numa parte que tem rotacional nulo e uma parte que tem divergência nula. Né? A gente pega a componente longitudinal de um vetor através desse operador, o operador ômega e J, que é d rho de I, d rho de J, sobre Laplaciano. Quando eu pego esse operador aqui, ômega e J, e atuo um vetor V com índice J, o que nós obtemos aqui é a componente longitudinal do vetor. Basicamente, o que é essa componente? É o gradiente da divergência do vetor. Isso aqui me produz a divergência do vetor. Basicamente, o que eu estou dizendo é que o vetor longitudinal é o gradiente da divergência de V. Chamar esse aqui de W para não ficar parecendo um Laplaciano. Esse é o vetor longitudinal. Componente longitudinal I do meu vetor. Então, tá. Basicamente é isso que o operador ômega faz. Ele extrai do campo vetorial a sua parte longitudinal, o gradiente da sua divergência. Bom, e depois nós temos o operador transverso, que é a métrica euclidiana, delta J, menos o ômega e J. Então, quando a gente pega θ e J, e aplica em WJ, que a gente está pegando a parte transversa do meu campo vetorial. Na verdade, o que fazer? Eu estou extraindo do meu campo vetorial a sua parte de divergência. Então, pelo teorema de Helmholtz, o que sobra é a parte que tem rotacional. Estou tirando a parte longitudinal, está me sobrando a parte de rotacional. Porque se eu tirar o rotacional desse campo, dá zero, e se eu tirar a divergência desse campo, dá zero. Se eu tirar o DI desse objeto aqui, fica uma identidade, dá zero. Então, o que a gente sabe é que o rotacional, esse aqui é o WL, né? Então, o rotacional da parte longitudinal é zero e a divergência do vetor transverso é zero. Então, pelo teorema de Helmholtz, eu decompus o meu vetor em duas componentes, uma parte longitudinal e uma parte transverso. Esses são os operadores, né, que satisfazem aquela álgebra de projetores, né, no espaço euclidiano tridimensional. São os operadores de projeção de SO3. São realmente operadores de projeção porque eles são idempotentes. Se eu multiplicar ômega por ômega, eu ganho ômega. Se eu multiplicar θ por θ,
Eu ganho θ, aqui se eu multiplicar ômega por θ por ômega, eles são ortogonais, eu ganho zero, e eu tenho a relação de completeza, θ mais ômega igual à identidade. Então isso aí me dá os operadores de projeção. Você também tem um detalhe, isso é rapidinho, lá no curso de elétron, na parte que a gente estuda teorema de Helmholtz. Bom, vamos para o espaço Minkowski. Vamos para o espaço Minkowski, fazendo a mesma coisa, só que agora o índice, né, de 0 a 3. Então, no espaço Minkowski, nós vamos ter o operador ômega mini, que é o que vai definir o objeto transverso, longitudinal, dni, só que agora o que fica no lugar da Laplaciano ou da Lambertiano, no espaço Minkowski, Laplaciano, da Lambertiano. Então, θ mini, agora é a métrica de Minkowski, menos ômega mini. Então, nós estamos estudando primeiro campo vetorial, né? Vou começar agora. Quero mostrar para vocês como é que a gente pode... Nós não sabemos nada sobre o campo de Maxwell. Nós queremos chegar às ideias de Maxwell através do grupo de Lorentz. Nós estamos trabalhando na representação meio-meio do grupo de Lorentz. E aí aqui eu tenho duas possibilidades. Se eu aplicar ômega mini ao meu campo vetorial, o que eu estou fazendo? Estou colocando aqui a seguinte operação: dni sobre Laplaciano ani. Você está me dando gradiente da quadra de divergência de A. Então, basicamente, o que está aqui é um escalar. Então, realmente, esse campo aí seria aquilo que nós, no espaço de Minkowski, vamos dar um componente longitudinal do campo A. Se eu aplicar esse operador, eu vou ter exatamente a parte transversa do meu campo A. A parte longitudinal é o escalar, portanto, é a parte que vai estar escrevendo os pincéis. A parte transversa é o que vai estar escrevendo. Bom, então eu tenho duas possibilidades aí. Eu posso tentar descrever um campo de natureza escalar ou um campo de natureza vetorial a partir dessa representação meio-meio. Então eu posso ter duas opções. Eu posso, vamos dizer, estou na representação meio-meio. Vamos dizer que eu queira estudar dessa representação meio-meio, eu queira me concentrar no vetor longitudinal dessa representação. Basicamente, estamos centrando na divergência desse campo. Divergência relativista. No espaço do Minkowski, focando no setor escalar. Isso aí é o invariante de Lorentz. Esse objeto aqui é o invariante de Lorentz. Esse objeto aqui é um quadrivetor. Esse objeto aqui se transforma, claro, como um vetor. Porém, ele é o gradiente de um escalar. O gradiente de um escalar não deixa de ser um escalar. Ele é longitudinal, quer dizer, ele só tem um modo longitudinal, ele perde os graus de liberdade transversas, ele é um escalar disfarçado de vetor, vamos colocar assim. Então, se eu disser, eu quero trabalhar esse objeto, eu quero escrever uma partícula que tenha massa nula e que tenha spin zero, quero escrever o setor escalar. Então, eu vou atribuir essa equação de campo a ela, da Lambertiano, do A longitudinal mi igual a zero. Então isso aqui deve ter um significado que represente essas linhas em posições. Isso aqui da relação de dispersão que sai daqui é o K2 no espaço de Minkowski igual a zero. O que está saindo daqui é ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a zero. Então, a relação de dispersão que está saindo daqui é a relação de dispersão típica daquilo que, na versão corpuscular, vai representar uma partícula
com massa de repouso nula. Então, beleza, vai estar descrevendo um objeto de massa nula. E, ao mesmo tempo, esse campo, o conteúdo dele é meramente um escalar. Então, isso aí deve estar representando para mim, de uma certa maneira, um bom começo para eu iniciar. Eu vou descrever uma partícula que se propaga, né, tem massa de repouso nula e seja escalar, numa descrição covariante. Então, vamos colocar aquelas... que é a parte longitudinal. Isso aqui é o D'Alembertiano. Como é que eu projeto a parte longitudinal? É dmi, ani, sobre D'Alembertiano, igual a zero. Então, essa equação aqui, ela está me dando aqui o gradiente na divergência de A igual a zero. Então, essa equação está me dizendo o seguinte: esse objeto aqui, que é o escalar, que é a parte longitudinal desse campo, ele tem gradiente nulo. Portanto, ele é constante no tempo e no espaço. Ele não depende de Tx. Então, essa equação aqui não dá propagação. Esse cara não propaga grau de liberdade. Ele está me dizendo simplesmente que esse φ tem gradiente duplo. Então, a DDT dele é zero e o DDX dele é zero. O gradiente dele é zero. Então, esse campo aqui, ele não propaga nada. Então, escreve grau de liberdade físico. Deu um campo? Ele não propaga. Fala. É isso daí, quer dizer que na eletrodinâmica, todo fóton quantizado na carga de informação tem spin por 1. Isso. Fora o spin 0, ele está parado. A spin 0 é congelado. Vamos ver agora a parte transversa. Se eu falar agora, não, eu quero dessa representação extrair o setor de spin 1. Eu sei que o setor de spin 1, do ponto de vista relativístico covariante, ele está na parte transversa. Certo? Então, vou querer fazer a mesma descrição. Quero descrever uma partícula relativística. Que tenha massa de repouso nula. Então, tá legal. Massa de repouso nula, eu já sei que é D'Alembertiano igual a zero. Spin 1 está contido na parte transversa. Então, aqui está a história do spin, aqui está a história da massa. Então, vamos reproduzir. Isso aqui é D'Alembertiano. Quem é o A transverso? Quem é o operador? Então, isso aqui é θ, I, ani, igual a zero. Tá? Então, vamos lá. D'Alembertiano, delta, mi, menos di, sobre box, aí, igual a zero. Então, esse pedacinho aqui está dando D'Alembertiano a mi. Esse pedacinho aqui está dando menos di, a mi igual a zero. Sim, isso aqui é I. Vamos botar isso aqui, vamos chamar esse D'Alembertiano de dmi. Então, isso aqui é dmi do ani. Menos dmi. Nós podemos trocar essa ordem aqui. Dmi do ani igual a zero. Então, claro, a gente pode fatorar isso aqui. Posso trocar aqui o sinal, né? Vocês estão vendo? Dmi ani igual a zero. Então, a propagação da parte transversa, ela está me dando, nada me impede de eu pegar essa grandeza aqui, dmi menos dmi, chamar isso aqui de um F'. Não sei o que é isso, mas é um tensor de rank 2. E aí a equação que eu tenho é dmi de F', eu tenho isso aqui, dmi de F' igual a zero. Claro, essa equação aqui é antissimétrica. Se eu trocar mi com mi, então essa equação fica a mesma coisa se eu escrever dmi F' igual a zero.
Claro, esse índice aqui é mudo, saturado, esse índice é lido. Então não me impede disso, só reescrever essa equação desse índice. Ou seja, eu ganhei essa equação. Essa equação agora tem um caráter. Ela já não está me bloqueando a propagação desse cara, porque eu tenho uma divergência, eu não tenho um gradiente. Então o que é zero é a soma, não o termo só. Então essa equação, ela, vamos levar ela mais à frente. Essa equação, eu defini então um objeto com essas características, né? Um objeto F', que seja dI'M menos dI'M. Eu vejo que esse objeto aqui tem potencialidade. Vamos pensar que esse AMI, né? Pensar que esse AMI seja esse objeto aqui, A0. Então esse objeto aqui, F', isso aqui é antissimétrico, ele vai poder ter, não pode ter 0, 0, F0, 0 é 0. Ele vai poder ter um índice temporal e um índice espacial. Isso aqui vai ser para nós D0, AI, menos DI a 0. D0 é 1 sobre C, né? DDT. O AI embaixo é menos o A euclidiano, menos o A vetor. Né? Isso aqui é menos o A vetor euclidiano, componente I. DI embaixo a gente já sabe, é o D dx em si, isso aqui é o próprio gradiente. Então, isso aqui é menos a componente I do gradiente. Isso aqui é o A0 embaixo, é uma coisa que o A0 em cima. Vou deixar esse objeto aí com essa característica. Eu tenho menos o gradiente de uma função escalar. Então, na verdade, eu posso pensar o seguinte: esse F0i, o conteúdo dele é menos o gradiente desse objeto escalar, desse A0, menos 1 sobre C ddt de um vetor. Então, é o que está contido dentro, as informações que estão contidas dentro desse objeto. Oi, André, tudo bom? Vamos pegar a parte espacial. Claro, F0i, ele é antissimétrico, ele não tem F00, ele tem F0i, pode ter uma componente temporal, uma componente espacial. F0i é menos F0, está tudo aí, a parte que mistura tempo e espaço. Né? Agora, ele pode ter uma parte puramente espacial, ele pode ter um FJ. Vamos ver quem é o FJ ali. Então, o FJ, pela nossa definição aí, VI, do J, menos o DJ. Então, DI, então isso aqui é o próprio operador de gradiente. Então, isso aqui é o nada aí. A J é menos a componente, é menos o vetor euclidiano do componente J, né? Pela nossa convenção de espaços numéricos. E aqui é a mesma coisa, aqui vai ficar menos nada J, e o AI embaixo é menos o A vetor euclidiano J. O menos no A é por causa da matriz, da métrica? Exatamente. Isso aqui. Se eu pegar o AMI embaixo, ele vai ser o A0 embaixo, que é o A0 em cima, porque a métrica é mais, em tempo. Agora o AI embaixo é menos o AI em cima. Se eu tomar o AI em cima como se vetor, esse cara aqui vai ser menos o base menos o vetor, menos a componente euclidiana do vetor. Então a parte menos o vetor euclidiano. Então o que está dando para nós aqui, né, é menos, vamos dizer assim, nada aí a J, nada aí a J, menos esse menos nada J aí. Então isso aqui está dando para nós menos epsilon I JK, rotacional de A, componente K. Então a gente está vendo que o conteúdo dessa equação, quer dizer, esse tensor, ele está acomodando essas
3 componentes ali, 3 componentes ali. E o conteúdo dessa equação aqui se o ni for igual a 0, vamos pegar o primeiro caso. Ni igual a 0. Ni igual a 0, eu vou ter DI, F e 0. Igual a 0. Então isso aqui está me dando a divergência desse vetor aqui. Esse vetor aqui, ó. Se eu chamar, vamos dizer que se eu chamar esse F0i, pegando esse objeto aqui, eu estou dizendo isso aqui, isso aqui. Vou chamar esse F0i aqui de um objeto que eu vou chamar de W. Então, essa equação aqui, como eu estou. Isso aqui é o F0 em cima. F0 em cima é menos F0 embaixo. Porque eu abaixei o índice espacial e o índice temporal. Eu só trocou o sinal do espaço. Mas isso aqui é mais F0i, pela antissimetria. Então, essa equação aqui nada mais é do que a divergência do W. Então, eu estou tirando essa equação. Divergência de W igual a 0. Agora, se eu pegar esse objeto aqui, igual a parte espacial, se eu pegar esse ni igual a j, essa equação vai ficar D0, F0j, mais DI, Fj igual a 0. Então, isso aqui está me dando 1 sobre C ddt. F0j em cima é menos o F0j embaixo. Mas o F0j embaixo é o W. Então, isso aqui está me dando menos W componente J. Esse cara aqui está me descendo DI, F e J. Os dois descem juntos, sem problema. Isso aqui é menos epsilon JK. Isso aqui é menos epsilon I JK rotacional de A componente K, igual a 0. Vamos chamar isso aqui de menos epsilon I JK vetor YK. Vamos ver que o Y seja o rotacional de A. Então, essa equação aqui, isso aqui está me dando menos, isso aqui tem menos, mas isso aqui está dando menos o rotacional do rotacional de A. Está dando menos o rotacional de Y. Isso aqui é menos Y, rotacional de Y igual a 1 sobre C ddt do W. Essa equação aqui está me dando isso aqui. Rotacional do Y igual a 1 sobre C ddt do W. Temos essa equação aqui. Temos essa equação. Vamos em frente. Esse objeto aqui, ele satisfaz uma identidade. Se nós, devido à presença dessas derivadas aqui, esse objeto aqui satisfaz a essa relação. dmi f mi k mais dmi f k mi mais dk f mi igual a essa identidade aqui se chama identidade Bianchi. Tá? Está dizendo isso aqui. Bom, é só substituir cada objeto desse aqui. Eu vou ter sempre duas derivadas em ordem trocada devido à simetria. Tá? Isso aqui é uma identidade. Essa identidade, não vou fazer agora o cálculo, vocês podem colocar aquelas definições, essa identidade, eu vou poder tirar essa identidade para, por exemplo, ni igual a 0, ni igual a i, kappa igual a j. Se eu puser 0, 0, i, isso aqui vai ficar 0 igual a 0, não vai dar nada. Essa identidade ela vai ter duas componentes não triviais. Um índice temporal e dois espaciais, ou três índices espaciais. É a única extração que eu posso fazer daí. Com um índice temporal e dois espaciais, nós extraímos essa componente aqui. Rotacional do W igual a menos
1 sobre C de vetor Y. E, claro, como Y é um rotacional de A, divergência de Y igual a zero. Então, essa identidade aqui me dá essas duas equações. E essa equação de campo aqui, isso aqui é equação de campo. Isso aqui eu botei. Isso aqui está me dizendo que esse objeto está propagando. Essa equação aqui nada mais é do que isso aqui, da Lambertiano de A transverso I igual a zero. Essa equação aqui, o conteúdo físico dela é dizer: eu estou propagando um objeto de spin 1 e massa de repouso zero. É o conteúdo dessa equação. Uma pergunta em relação ao esse já ouvi falar paralelos de tensor de curvatura com F'. Ele é realizado devido a a identificação da identidade Bianchi, ou tem algum sistema físico que fica mais evidente que esse tensor de energia, movimento ali? Esse tensor de intensidade de campo, né? Por que isso aí acontece? Né? Quer dizer, isso aqui, vamos dizer o seguinte, tudo começou aqui. Vamos ver se vai satisfazer essa linha de raciocínio. Tudo começou aqui. Eu estou definindo, eu quero propagar um objeto que tem um objeto relativístico, com spin 1 e massa de repouso zero. Fazendo isso, eu já elegi o campo que vai descrever spin 1, é um campo quadrivetorial. Eu já sei que pela análise das representações do grupo de Lorentz, o primeiro candidato a ter spin 1 é esse objeto aqui que está nessa representação, é a representação dele. Então é uma representação de quadro vetor. Então eu já sei que isso aqui é o primeiro, não é o único, mas é o primeiro candidato possível a spin 1, candidato mínimo. E aí eu quero dizer que ele tem spin 1 e massa de repouso no. Essa equação se desdobra nessa. Automaticamente, ao querer descrever alguma coisa que tenha spin 1 nessa representação, eu ganho essa combinação. Essa combinação aqui eu não imponho hora nenhuma, não estou botando nenhuma simetria, não falei de simetria, nada. Eu estou dizendo que essa combinação ela sai da estrutura de transversalidade no espaço de Minkowski. Eu ganho esse objeto. Esse objeto aqui, por construção, ele satisfaz essa identidade aqui. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é um produto vetorial. Isso aqui é a versão no espaço de Minkowski dessa relação. X A, vetor B, vetor C, mais D, vetor C, vetor A, mais C, vetor A, vetor B. Isso aqui no espaço, na álgebra, a gente chama isso aqui de identidade de Jacob. É chamada identidade de Jacob do produto vetorial duplo. Isso aqui é isso aqui, ó. A. Isso aqui está completamente antissimetrizado em minicapa. Então isso aqui é uma versão quadridimensional dessa relação, só que não com A, B, C, com o rotacional do rotacional de um objeto. Isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o rotacional de uma matriz. Como é que você tira rotacional em 3 dimensões? 3 dimensões, você tem 3 componentes. O rotacional de um vetor é um vetor. Mas se eu estiver num mundo quadridimensional, o que é o rotacional? No espaço euclidiano é 4. Aí eu te dou um campo vetorial V, com 4 componentes. Aí fala, vamos tirar o rotacional desse objeto. Então, vai, vou pegar. O que é o rotacional? O rotacional é essa combinação. É DI, VJ, menos VJ, DI. Em 3 dimensões, esse índice vai de 1 a 3. Esse índice vai de 1 a 3. Então eu tenho 3 componentes independentes. Eu tenho D1, V2 menos D2, V1, D2, V3 menos D3, V2, D3, V1 menos D1, V3. E acabou-se. 3 componentes. Aqui, em quadros eu tenho D1, V2 menos D2, V1, D1, V3 menos D3, V1, D1, V4 menos D4, V1, D2, V3 menos D3, V2. D2, V4 menos V4, V2, D3, V4 menos V4, V3. Tem 6 componentes. Então, o rotacional em 6 dimensões é uma matriz 2 por 2, antissimétrica.
Uma matriz 4 por 4 assimétrica tem 6 componentes independentes em 4 dimensões. Então, o rotacional, ele só é vetor em 3 dimensões. Se eu tiver num mundo bidimensional, o que é o rotacional? DI, VJ menos VJ, VI. Se eu tenho só 2 dimensões, é D1, V2 menos D2, então acabou. Então, o rotacional do plano é um escalar, vamos dizer assim. Em 3 dimensões é um vetor, em 4 dimensões é uma matriz com 6 componentes. Em 5 dimensões é um objeto com 10 componentes. Então, o rotacional, ele vai ganhando mais e mais componentes à medida que você sobe. Então, isso aqui é essa identidade no espaço quadridimensional. Por isso aqui que está fazendo, isso aqui é o rotacional. Se estou em 4 dimensões, como é que eu tiraria o rotacional dessa matriz? Eu perguntaria, como é que eu tiraria o rotacional de um objeto que tem 2 índices em 4 dimensões? O rotacional vai ser DI FJK mais DJ FKI mais DK FJ. Isso é o rotacional de um objeto com 2 índices em 4 dimensões. Se esse objeto for o rotacional de alguma coisa, isso aqui é 0. Esse objeto, então isso aqui é o rotacional. Isso aqui é o rotacional, vamos colocar assim, isso aqui é o rotacional de F. Isso aqui é completamente antissimétrico. Então, um objeto completamente antissimétrico de rank 3 em 4 dimensões, ele tem combinação de 4, 3 em 3 elementos. Tem 4 elementos. Então, quem é um vetor em 4 dimensões não é o rotacional de um vetor, é o rotacional de um campo matricial antissimétrico. É isso que é um vetor. Então, esse vetor, ele tem esse rotacional. Mas se esse vetor for o rotacional de alguém, isso vai dar uma identidade para você, fica igual a 0. Então, isso aqui, essa identidade de Bianchi, ela simplesmente está te dizendo que você está tirando o rotacional de alguém que já é o rotacional de um vetor. Por isso que isso aqui é 0. Quem conhece formas diferenciais, isso é o lema de Poincaré. Isso está dizendo que toda forma que é exata, automaticamente ela é fechada. Então é uma identidade. É essa que é a identidade. Fisicamente, o que isso está me dizendo? Está me dizendo essas duas equações. E aí o que a gente observa é que essa afirmação tão parece pueril, tão inocente, uma partícula, um objeto de spin 1, com massa 0, ela se desdobra em 4 equações que ninguém mais é inocente para não reconhecer as equações de Maxwell. Então a gente vê que a gente tem tudo encaixadinho para colocar as equações de Maxwell. Esse cara como é, esse cara como B, divergente de E igual a 0, rotacional de B igual a 1 sobre C da HDP, rotacional de E igual a lei de Faraday-Lenz, são o sinal menos, e lei de cálculo magnetismo. Então, a equação relativista que expressa a propagação de um objeto de spin 1 e massa nula te dá o conteúdo das equações de Maxwell. Certo? Então, quando você faz essa declaração do espaço de Minkowski, eu estou propagando um objeto de massa nula, spin 1. Você está dando todo o cenário para escrever as equações de Maxwell. Você está dizendo, o que é o fóton? Você está dizendo, eu vou propagar um objeto de spin 1 e massa de repouso nula, é o fóton. O que está por trás disso? As equações, o que está por trás das equações de Maxwell. Então, você poderia chegar nas equações de Maxwell sem conhecer qual é o magnetismo, sem precisar levar nenhum choque, nem nunca ter visto um ímã de geladeira. Basta você conhecer a representação meio-meio do grupo de Lorentz. Tá? O mais belo estilo diraquiano. Não sei o que é carga, não sei o que é tirar. Só sei meio-meio. Meio-meio da 0 e 1. Tira aquilo, acabou. Então você chegou a alguma física. A gente, vamos dizer, nós estamos em 1933, mais ou menos, grupo de Lorentz. Dirac só foi aprender as equações de Maxwell em 1924. Quando ele chegou para fazer um doutorado em Cambridge, ele não conhecia, já tinha ouvido falar nas equações. Era coisa nova, né? As equações de Maxwell
tinha nem 50 anos, então ele tinha ouvido falar, mas ele não conhecia ainda as equações de Maxwell quando ele chegou para fazer o curso dele em Cambridge, em 1923, 24. Então, acaba que você... Então, aquilo aí não é uma coisa meio nova, vocês estavam procurando a origem daquilo. Então, você acaba descobrindo que as equações de Maxwell, tudo bem, Maxwell descobriu na base da experiência, né, naquilo que a gente chama de fisicão, né? Aquela verdadeira física. Dirac pode, ou Dirac, Wigner, na verdade, você pode redescobrir toda a história, né, de Maxwell, de Faraday Lenz, né, de Forster, todo mundo que mexeu com corrente, cara, toda aquela fenomenologia de quase todo o século XIX, você elimina, né, 100 anos de trabalho colocando essa equação. Então, a estrutura do eletromagnetismo, ela já está automaticamente dentro de uma representação do grupo de Lorentz. É você que tem que saber o que aquela representação está te dizendo. Leia a representação que ela te diz tudo. Eu estou colocando dessa maneira meio radical, né? Quem está me assistindo deve estar me achando meio maluco também. Ninguém ensina a física dessa maneira. Mas eu estou dizendo para vocês que a gente também pode ver a física dessa maneira. Se você não descobriu um fenômeno, você só vai descrever ele se alguém descobrir. E a tua imaginação? Né? Afinal de contas, o universo hoje, 95% do universo são escuros. Então, se eu for falar só de 5%, você tem emprego nunca, né, querida? O meu emprego se deve à parte escura do universo. Então, a parte escura, né? Às vezes a gente tem uma coisa mais abstrata. Claro, isso é uma lição simples, né? Mas eu estou refazendo o eletromagnetismo dessa forma. Mas eu pergunto, e o que eu... Será que eu posso tirar alguma física de outras representações do grupo de Lorentz? E se eu pegar, por exemplo, essa representação? E se eu pegar essa representação? Tem física aí? Eu não tirei Lorentz, eu não tirei as equações de Maxwell aqui. Será que sai alguma coisa daqui? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho spin meio e spin 3 meios. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho spin 0, spin 1, spin 2. O que eu tenho aqui? Spin 0, spin 1. O que eu fiz com esse spin 0? Vi que ele não representa nada. Nessa representação desse spin 0, ele está banido. Só tem chance de ter física no spin 1. Tudo isso aqui é o spin 1. Spin 0 deu simplesmente constante. Campo congelado. É o fóton escalar. E aqui? 0, 1 e 2. Você já ouviu falar dos spin 2. Que gosta dele. Tá aqui, ó. Sabe que eu tiro as equações de Einstein daqui? Tiro. Se eu fizer só isso aqui, eu chego a essa equação, tá? Então, eu redescubro as equações de Einstein sem precisar fazer relatividade geral. Eu trabalho essa representação, vejo como é que eu posso propagar, boto a equação da Lambertiana de algum objeto que vai ter spin 2 igual a 0. Dessa equação, eu chego. E aqui? Aqui eu consigo dar uma vida para esses spin 3 meios? Daqui eu tiro a supersimetria. A supersimetria ela sai naturalmente daqui. Daqui sai a relatividade geral. E daqui saem as equações de Maxwell, sai o eletromagnetismo. Então, a gente, dentro das representações do grupo de Lorentz, pegando cada campo relativístico, nós vamos poder construir cada representação e cada vez. Vou terminar a aula de hoje falando dos spin 2. Eu deixo o spin 3 meses para a próxima aula. Você queria levantar? Não, alguém quer levantar? Não, foi só para ver se eu vi essa parte do você está falando. Se você fizer para o 1, o 0 morre do mesmo jeito. Você está congelado também. Isso está congelado. Mas o 1 você tira na mão. Não, também congela. Ah, 1 também fica congelado? Fica também congelado. Isso tem uma simetria mais estendida. Semana que vem eu vou falar do papel da simetria. Vou falar do teorema de Leibniz, na forma relativista. Aí nós vamos ver por que as simetrias elas congelam o grau de liberdade. Certo? Então, a gente vê que a lição sai do espaço-tempo. Se a gente olhar o espaço-tempo e conversar com cada representação do grupo do espaço-tempo, eu vou conseguir tirar a física de cada representação. Por exemplo, e se eu estiver falando de um spin 5 meios que não está aqui? Por exemplo, se eu estiver falando dessa representação.
2 menos meios dá 3 meios. E 2 mais meios dá 5 meios. Sabe que eu consigo fazer física para essa representação? Consigo até fazer um certo ponto, mas eu não consigo. O problema, nós temos um problema aqui hoje. Não se tem ainda na teoria física para essa representação interagir. Esse campo, a gente só consegue entender esse campo como um campo livre. Colocar interação, eu sempre entro em conflito com causalidade. A não ser que eu abra a mão da noção de partícula e eu passo para uma noção mais estendida que é a teoria de corda. Se eu começar a pensar em objetos estendidos, aí nós conseguimos dar uma física interessante para esse spin maior do que hoje. A noção de partícula pontiforme, ela só funciona até spin 2. De spin 2 para cima, a noção de partícula pontiforme, ela cai por terra. Eu tenho que repensar as interações dela. Então isso é um trabalho muito em aberto. Quem quiser ler sobre essas coisas, sobre como compreender a interação de objetos de spins mais altos, tem um cara italiano que trabalha em Nova York, o nome dele é Massimo Moratti. Ele começou a dizer, pela teoria de cordas, ele chegou a essa discussão. Ferrara, Corrati e Telegde, eles têm uma série de trabalhos interessantes, mas o Corrati segue trabalhando nisso. Ele trabalha muito com essa questão de como compreender, como construir teorias de campo consistentes, interações consistentes para spins maiores do que 2. Então, isso é uma linha de trabalho bastante interessante, tem muitos desdobramentos na Terra. E, claro, talvez para entender a física desses objetos com spin maior do que 2, eu precise buscar algumas efeitos, eu preciso buscar efeitos nas teorias de cordas. Então, o Corrati tem feito uma série de trabalhos muito interessantes sobre propagação de partículas de objetos com spin que eventualmente tivessem maiores do que 2. Mas eu estou só colocando essa discussão para mostrar para vocês que as representações do grupo de Lorentz, elas vão separadamente contando cada história para nós. Vocês viram como é que eu cheguei na equação do Dirac? Se vocês pegarem os livros sobre a equação do Dirac, vocês vão ver que a equação do Dirac é chegada de uma maneira, bota um monte de número, tira a raiz quadrada da equação de Klein-Bordel, aí substitui matriz. Tem uma matemática muito sombria, fácil, mas é uma coisa meio construída, assim, meio ad hoc. Você não precisa fazer nada disso. O que nós fizemos aqui? Nós falamos, eu quero propagar uma partícula de spin meio, que está sempre com o spin alinhado com a direção de movimento. Ou uma partícula de massa zero que tem um spin anti-alinhado com a direção de movimento. Beleza. Agora eu falo, e se eu tiver uma partícula que tenha as duas componentes, uma alinhada com a direção de movimento e a outra não alinhada com a direção, desalinhada com a direção de movimento, oposta? Como é que eu acoplo essas duas representações? Desliga a equação de Dirac. Então, a gente vê que a gente construiu a equação de Dirac de primeiros princípios. Eu não precisei introduzir álgebra de Clifford, nem tirar a raiz quadrada de D'Alembertiano. Nós olhamos as representações do grupo de Lorentz. Então, as representações do grupo, elas dizem tudo para a gente. Dado um espaço-tempo e dado o grupo de isometria daquele espaço-tempo, quem é o meu espaço-tempo? É a minha cos. Quem é a minha métrica? É o eta mini. Quem é o grupo de isometria?